Muito bem, estamos a menos de uma semana para o início da temporada 2025 da MotoGP, a abertura que vai acontecer pela primeira vez na Tailândia. Muita coisa vai acontecer nessa temporada, de fato muita coisa, já que teremos 22 etapas nesse ano, o maior calendário da história da MotoGP, e somando com as corridas sprint, ou seja, vamos ter 44 largadas, ainda mais Moto2, mais Moto3 e ainda mais 7 etapas de Moto E, uma a mais do que o do ano passado. Obviamente, como você sabe, 2 corridas também pro final de semana na Moto E. Enfim, o grande pega, né, o duelo que todo mundo quer ver é Pecco Bagnaia versus Marc Marquez dentro da equipe Ducati, né? Quem será que vai ficar à frente nesse duelo? Ducati perdeu 2 motos no grid, como será que isso vai impactar eles? Temos também as montadoras japonesas aparentemente melhorando, vamos falar disso também nesse vídeo, que são aí 10 perguntas, né, 10 questões aí para essa temporada de 2025, questões que serão respondidas durante esse ano. Enfim, englobando de tudo um pouco, tem também o Jorge Martin, que vai para uma equipe nova, sem fazer pré-temporada praticamente, e tem também, é claro, o nosso Diogo Moreira na Moto2, que foi muito bem nos testes e aparentemente poderá lutar sim por pódios e por vitórias nessa temporada. Enfim, tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então vamos nessa! Muito bem, antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não esqueça de dar like nesse vídeo se você gosta aqui do meu conteúdo, se você gosta de MotoGP. Cara, muita gente chegou aqui no canal nesse início de ano, portanto fica o convite para você acompanhar aqui o Full Gas Podcast durante toda a temporada, e fica o convite também, se você quiser me ajudar, me dar aquele algo mais aí, de você se tornar membro do canal, como essas pessoas aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês que são membros do canal, vocês fazem realmente a diferença para mim, portanto valeu, e vamos nessa que 2025 promete muito. E dentro dessa promessa a gente chega à primeira questão, que é o Ducati GP. Será que ele vai continuar? A gente lembra no ano passado, exatamente na Tailândia, na sprint da Tailândia, nós tivemos os 8 primeiros colocados na corrida em motos Ducati, né? Algo histórico, né? Nunca uma montadora tinha feito um top 8 na história da MotoGP. Não foi numa corrida oficial, né? Já que a sprint não conta para estatística, mas a Ducati fez. Será que isso vai continuar? Ou será que a gente vai ter mais equilíbrio em 2025? Fala que a Ducati tem menos motos no grid esse ano. Em vez de 8, agora são 6, e em vez de 4 motos de fábrica, são apenas 3 nesse ano. Isso certamente vai impactar a aquisição de dados. Muitas vezes a gente via nas sextas-feiras que a Ducati não começava um final de semana tão bem, mas da sexta para o sábado, na classificação, de repente a Ducati já estava lá de novo, e isso era um grande trunfo para eles. Com 2 motos a menos, eles ainda têm 6, né? Eles ainda têm a maior parte, né? O maior batalhão do campeonato, mas pode ser que isso seja impactado. Mas eu acho que o grande impacto é eles terem perdido a sua principal equipe, a Pramac, né? No caso, a Ducati queria colocar o Marques na Pramac, o Marques falou que a Pramac não era uma opção, meio que se forçou na equipe principal, e o Jorge Martin ia ficar na Pramac, e a Pramac ia ter motos de graça da Yamaha se fosse ser equipe satélite da Yamaha, ou seja, de uma maneira a Ducati abriu mão de 2 motos para ter o Marc Marquez dentro da sua equipe. Certamente pode ter valido, pode valer a pena nesse ano e no próximo, mas em termos técnicos realmente é um problema para eles, já que a Pramac, modelo de trabalho entre Ducati e Pramac, ele está tentando ser copiado por todas as outras montadoras, e agora a gente tem um motor congelado por 2 anos para todo mundo que não está no rank D das concessões, ou seja, Honda e Yamaha. Todas as outras marcas precisam congelar o seu motor, a Ducati entre elas também precisa congelar o seu motor para 2025 e 2026. Só que esse motor congelado da Ducati vai ser o motor 2024, já que nem o Pecco Bagnaia e nem o Marc Marquez gostaram do motor 2025, que levou uma certa estagnação da Ducati durante a pré-temporada. Eles não vão usar nem motor, nem aerodinâmica e nem chassi 2025. As únicas coisas que passaram durante o teste, que vão ser usadas pelas GP25 nesse ano, são eletrônica, câmbio e a balança traseira. Ou seja, a Ducati ficou meio parada nessa pré-temporada, mas a vantagem da Ducati ela era tão grande que nenhuma montadora chegou tão perto. Agora, será que essa vantagem vai continuar sendo tão grande? Além disso, ainda tem algumas incógnitas, né? Quando a gente sai do time principal, temos na VR46 o Fábio Di Giannantonio, que vai ter a moto do ano nessa temporada, mas se machucou no primeiro dia de teste na Malásia, não fez praticamente a pré-temporada. Temos também o Franco Morbidelli, que tem contrato de 1 ano na VR46, vai usar a mesma moto que ele usou no ano passado, mas é uma incógnita, né? A gente não sabe muito bem o que esperar do Morbidelli, a gente não sabe muito bem o que esperar do Alex Marques. Ele fez uma pré-temporada muito boa, mas é um cara que até hoje não teve consistência dentro da MotoGP. E ainda tem o Fermin Aldeguer, que é o piloto estreante, ou seja, a Ducati tem uma senhora equipe no time de fábrica, mas possui umas circunstâncias aí em volta que levam a gente a não ter tanta certeza assim de que eles vão dominar essa temporada e os próximos anos. Mas de fato quem larga na frente é a Ducati, e a Ducati tem
a grande dupla de pilotos da temporada, né? Eu diria que é o grande chamariz da temporada, que nos leva à nossa segunda pergunta. Bagnaia versus Marques, quem irá prevalecer? O Mark Marques chegando no time, teoricamente, do Pecco Bagnaia. Muita gente pode dizer que a Ducati realmente não precisava contratar o Mark Marques, e não precisava mesmo, né? Já tinha uma moto muito superior ao resto do grid, mas talvez a curiosidade do Didi da linha de ver o Mark Marques na moto dele tenha levado a gente a ver o Mark Marques naquela que é a melhor moto disparada do grid da MotoGP em 2025. Muita gente compara com Senna e Prost, né? Será que Bagnaia e Marques vão ser Senna e Prost da MotoGP, né? A gente lembra da temporada de 88, quando o Senna e Prost dividiram as vitórias, né? De 16 corridas venceram 15. Será que vamos ter o monopólio da temporada, o campeão? Certamente, né? Acho que o dinheiro seguro está em um dos dois, no caso, se você for apostar. E o mais interessante é que ambos têm muito em jogo nesse ano. Marques tenta dar a sua volta por cima depois de todo o problema, de toda a confusão, de todo o drama que gerou a queda no Grande Prêmio da Espanha de 2020, lá no início dessa década, quando ele quebrou o braço e se recuperou da pior maneira possível dessa contusão. 4 cirurgias, conseguiu iniciar a sua volta por cima, saindo da Honda, indo para a Ducati no ano passado, e agora chega ao time principal para tentar algo que nunca ninguém conseguiu na história do campeonato mundial, que é voltar a ser campeão mais de 5 anos depois do seu último título. Nunca ninguém conseguiu fazer isso, e até fazendo a comparação com a Fórmula 1, apenas 2 pilotos conseguiram isso na história, com o Jack Brabham, exatamente de 1960 até 1966, e o Niki Lauda de 77 até 84. Portanto, uma conquista do Mark Marques seria histórica por muitos motivos, mas uma conquista do Pecco Bagnaia também seria grandiosa, já que o Pecco lida muito com a desconfiança de todo mundo ao redor dele, dos fãs, até eu diria até da própria equipe, depois de ter jogado fora tantos resultados nos últimos anos, toda essa inconsistência, essa falta de confiança às vezes que a gente tem nele. Às vezes ele tá com a corrida na mão e ele joga fora, às vezes ele tem um resultado muito bom e ele não consegue. E se ele conseguir ser campeão em cima do Mark Marques com a mesma moto, essas dúvidas vão acabar, essas dúvidas vão embora, e a gente vai colocar o Pecco Bagnaia numa prateleira mais alta do que ele tá nesse momento. Ele já foi campeão 2 vezes, mas foi campeão com uma senhora moto, frente a um piloto que estava numa moto horrorosa no primeiro ano e outro piloto numa equipe satélite que derrotou ele no segundo ano. Portanto, o Pecco Bagnaia tem muito em jogo também esse legado dele, né? Então, vamos ver. Ele não foi tão bem no último teste, mas o Pecco Bagnaia é aquele piloto que aparece realmente quando importa. O Pecco, às vezes, ele não aparece muito nas sextas-feiras das corridas, mas na hora que chega a classificação, na hora que chega a corrida, o Pecco sempre tá ali. Vamos observar também como o Mark Marques vai encarar essa temporada, né? Se ele vai continuar encontrando o limite caindo, como ele sempre fez. Tem 32 anos agora. Não sei se vai ser saudável para ele continuar com isso, mas o fato é que ele se machucou sério uma vez só. Então, possivelmente ele não tenha motivos para parar com isso. Mas a gente tem que falar do campeão. Será que Jorge Martin vai conseguir defender o seu número 1 numa casa diferente depois de sair da Ducati? Tem a possibilidade, mas a gente tem que... não dá pra gente ignorar que o Martin, ele se deu super mal com a Aprilia até agora. São 3 quedas em um dia, em menos de um dia e meio de teste, né? Já que ele foi eliminado do teste de pré-temporada logo depois de 14 voltas no primeiro dia da Malásia. Tomou 2 high sides, um na primeira curva, outro na curva 2. No mínimo, ele vai para as primeiras corridas da temporada com a confiança bastante abalada. Perdeu 2 vezes a traseira, perdeu a frente lá em Barcelona. Uma moto que quando ele tentou puxar, dar o máximo dela, ele não conseguiu, ele acabou indo pro chão, portanto vai ser complicado. Mas o Martin, se tem um cara que tem um histórico de dar a volta por cima, é o Martin. A gente lembra de 2021, né? Já tem vídeo aqui no canal que fala, deu a volta por cima, na mesma temporada conseguiu, depois de abandonar uma corrida porque não aguentava andar na moto, quase 2 meses depois ele venceu a primeira corrida para ele, para a máquina MotoGP, e é isso, um piloto super capaz e vai liderar o desenvolvimento dessa moto que a gente sempre achou que tinha mais potencial que o Aleix Espargaró e que o Maverick Viñales conseguiam levar, e agora tem um campeão mundial, né? Tem um cara com um talento inquestionável liderando esse projeto, então vamos ver o que o Martin pode fazer. Falando do Bezzecchi, será que esse ano vai marcar a volta por cima do Marco Bezzecchi? É o quarto tema, depois que ele fez uma excelente pré-temporada, né? Ele, no teste da Malásia ele foi até um pouco discreto, mas na Tailândia ele foi muito bem. A Aprilia realmente parece ser a moto que mais próxima está da Ducati. Muita gente falava da Yamaha na Malásia, mas eu ainda não acredito, a gente vai falar da Yamaha nesse vídeo. Eu diria que em termos de consistência, né? Até o próprio Ai Ogura fez uma boa pré-temporada, né? O Ralf Fernandes, apesar de ter machucado, também fez um segundo teste interessante. A Aprilia é a moto que está mais próxima da Ducati. Marco Bezzecchi deu muitas voltas durante a pré-temporada, teve um bom ritmo, liderou esse desenvolvimento com o Martin fora de combate. É a chance dele de voltar a ter destaque na MotoGP depois da última temporada, na qual ele foi muito ruim, ele foi o pior piloto da Ducati, depois de ter vencido 3 corridas em 2023, deu super mal com a moto 2023 em 2024. Vamos ver se ele consegue com a Aprilia dar esse passo à frente, e também vamos ver um tira-teima do Bezzecchi com o Martin, eles
dois que andaram juntos em todas as categorias, né? Desde a Moto 3, o Martin foi campeão exatamente em cima do Bezzecchi, apesar do Bezzecchi ter sido terceiro, se não me engano, na classificação da Moto 3 em 2018, o Di já passou ele na última corrida, mas quem disputou aquele título ativamente com o Martin foi o Bezzecchi. Duelaram também na Moto 2 e agora vamos ver os dois como companheiros de equipe na MotoGP. De fato, a dupla de pilotos da Aprilia é realmente muito interessante. Quinto ponto, a Yamaha está realmente de volta. E o que é estar de volta para você? Eu vou te falar o que é estar de volta para mim. Se a Yamaha chegar próxima de vitórias, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de vitórias, eu diria que a Yamaha está de volta. Portanto, é mais do que pódios circunstanciais. Na minha opinião, a Yamaha, para estar de volta de fato, ela tem que brigar por vitórias, não digo em toda a corrida, mas assim, ela tem que fazer por onde, tem que ter mérito, enfim, grids de largada, em boas corridas, aí a Yamaha estaria de volta disputando pódios e vitórias. O título é realmente muito cedo por enquanto. Enfim, o teste da Malásia deu muita esperança, o Quartararo andou muito bem por lá, ele é a estrela, ele é a referência da Yamaha. E a Pramac, que saiu da Ducati e foi para a Yamaha, também começou esse trabalho muito bem. O Jack Miller aparentemente se adaptou muito bem à moto, o Miguel Oliveira por enquanto até nem tanto, mas é um cara que tem contrato de 2 anos, o Jack Miller por enquanto por 1 ano só, eles têm essa continuidade aí no trabalho, mas a questão também é o quanto o layout das pistas vai dificultar ou ajudar a Yamaha, dependendo da circunstância. A gente viu como o Buriram já não foram mais tão bem, pistas mais fluídas, de curvas maiores, talvez a Yamaha realmente vai andar melhor, mas a gente tem que ver o tamanho dessa discrepância de desempenho. E também é claro, será que a Yamaha vai levar o motor V4 para a pista esse ano? Será que eles vão levar talvez com wildcard ou qualquer coisa? Será que eles vão levar? Será que a gente vai ver esse motor V4 em 2025? Cá entre nós, o motor 4 em linha é uma limitação. O teste da Malásia e o teste da Tailândia mostram talvez um pouco isso, que eles precisam de um motor com entrega de potência talvez mais aguda para andar bem no circuito como o Buriram. De fato, o V4 é uma necessidade, mas a equipe diz que não acha realista trazer esse motor para esse ano. Vamos ver, mas de fato a Yamaha parece ter dado um passo à frente nessa recuperação que já dura bastante tempo. No passado não teve pódio, esse ano realmente a Yamaha tem que voltar aí ao top 3 e isso seria uma temporada bem sucedida. E a crise na KTM, né? A KTM que no final do ano a gente teve aquela bomba, né, de que a empresa estava devendo 3 bilhões aí para os seus credores. Agora aparentemente a insolvência do grupo ela foi evitada de acordo com o plano aí de reestruturação. Um tribunal da Áustria reconheceu que de fato a KTM agora está fora de perigo, a empresa está fora de perigo, mas agora a gente precisa saber qual que vai ser o futuro do time, né? O futuro da divisão de corridas da KTM, que sempre foi muito forte, né? Tanto no motociclismo on-road quanto no off-road. Precisa ver também o quanto a KTM evoluiu no inverno, né? De fato, nos testes a gente não viu muita evolução da KTM. A KTM segue tendo os mesmos problemas que ela apresentou no ano passado, que é muita vibração traseira, que acaba fazendo com que os pilotos não consigam transferir a potência pro asfalto, né? Os pilotos patinando bastante na hora de jogar o acelerador, na hora de tracionar na pista. Agora, mas é uma coisa esperada, já que a gente não acreditava de fato que a KTM fosse conseguir, com toda essa situação, né, com toda essa inconstância administrativa durante o inverno, que eles fossem conseguir de fato melhorar a moto, trabalhar nessa moto para trazer algo novo para a pista. A gente viu algumas coisas novas no teste, sobretudo na rabeta da moto, mas a gente não sabe, e isso tá deixando certamente muito preocupado a grande estrela da KTM, que é o Pedro Acosta, né, que é a referência, né? O Brad Binder falou que viu durante o inverno corridas do Pedro Acosta, como ele corria. Estamos falando de um cara que tá desde 2020 na KTM, ou seja, um cara que desenvolveu essa moto até agora e já tá olhando pro Pedro Acosta para ver como ele corre. E o grande rumor que corre, né, nas notícias, né, não tem nada oficial quanto a isso, é de que o Acosta ele estaria sim procurando um lugar para o ano que vem, né? Ele não tá muito afim de ficar na KTM. Teria tido inclusive uma reunião com o Valentino Rossi, né, no evento do Rossi, né, os 100 km dos campeões na pista dele lá em Tavulha, segundo a mídia italiana. Fato que o Morbidelli não tem contrato para o ano que vem, como eu já disse. Enfim, a gente segue aí nessa indefinição com a KTM e muito provavelmente o Pedro Acosta já deve estar olhando para outros horizontes aí além dessa temporada ou além, enfim, dos próximos 2 anos, já que ficar um ano, sei lá, talvez só disputando pódios seja meio que um desperdício para Acosta, já que ele é mais veloz do que isso, claramente. E a KTM tem, infelizmente, né, eles passaram por toda essa situação, mas se eles não tivessem passado por tudo isso, eles realmente seriam uma grande força nessa temporada, porque eles têm um timaço de pilotos, né, o Pedro Acosta, o Brad Binder, ainda na equipe satélite, o Maverick Vinhares e o Enea Bastianini. Entretanto, esses últimos dois, vindos de outras motos, ainda não se adaptaram muito bem ao estilo de guiada da KTM, usando mais o freio traseiro, que eles estavam acostumados, né, principalmente o Enea Bastianini tá tendo que reaprender a andar de moto, costumava a carregar muito mais velocidade de contorno nas curvas,
e nesse ano ele vai acabar tendo que carregar menos, né? Vai ter que fazer as curvas mais em V. Portanto, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece também com a Honda. Seria 2025 o início do fim da crise da Honda, né? Da sua pior crise em todos os tempos aí no Campeonato Mundial. De acordo com o que a gente ouviu nos testes dos pilotos, é muito provável que isso aconteça. A gente viu o Mir andando na 6ª posição no final do teste. O Mir, que, né, a gente até tinha um meme, né, Juan Mir Crash, né, que sempre aparecia na transmissão. Ele falou que a moto é mais dócil, mais previsível. Entretanto, o grande problema dessa moto ainda é o motor. Eles muito provavelmente não vão conseguir atacar e não vão conseguir se defender com esse motor que ainda segue aquém do que eles precisam em termos de velocidade final. O Juan Mir tem esse ano de contrato, tem mais um ano que vem de contrato, mas ao lado dele nada definido. O Zarco quer seguir na Honda, né, quem sabe até ir para a equipe principal. E o Luca Marini também não tem contrato para o próximo ano. Então eu diria que essa disputa aí entre o Zarco, Marini e Mir realmente vai ser interessante a gente ver nessa temporada, e uma disputa que vai ser muito benéfica para a Honda, porque são 3 pilotos que têm o seu certo calibre aí, e são caras que eu diria que são bons de feedback. Então a Honda, principalmente com a chegada do Romano Albesiano vindo da Aprilia, né, Aleix Espargaró, piloto de teste, tem um ano aí importantíssimo de muito trabalho à sua frente para ver se realmente essa luz do fim do túnel que pintou durante a pré-temporada é real. E a quarta parte desse grupo, né, no caso a sexta parte da Ducati, a quarta parte da Honda e a quarta parte da Aprilia, são os 3 estreantes dessa temporada. Temos o Fermin Aldeguer, que é a grande aposta do Didi da linha. Antes mesmo da temporada do ano passado ele já assinou com a Ducati. Ele era o grande favorito, né? Ele venceu as últimas 4 corridas de 2023 na Moto2, mas chegou em 2024, não conseguiu nem disputar o campeonato com o Ai Ogura. Fez uma temporada bem aquém do que a gente esperava dele. O Ogura, que jogou fora o título de 2022 da Moto2, conseguiu se redimir, conseguiu ser o campeão, muito mais na consistência do que nos grandes resultados, né? Não venceu tantas corridas assim o Ogura, mas é um cara que durante os testes se mostrou bem, né? Muitos pilotos inclusive falaram que o Ogura parecia bem, né? O Mark Marques inclusive disse isso, que ele foi bem rápido durante os testes. E nós temos aí também o Somkhat Chantra, que vai iniciar a sua carreira na MotoGP na Tailândia, mas tá andando em último, tá andando muito atrás do resto. Realmente parece que vai ser o fecha-raia do grid esse ano, o Somkhat Chantra. Vamos ver, vamos ficar ligado aí nesses 3 pilotos também. Nessa que vai ser a maior temporada da história. E aí, como você está para isso, cara? A maior temporada da história em 2025. É bastante corrida, é legal, mas traz, obviamente, aquele fator de risco para os pilotos, né? A gente lembra em 2023, primeiro ano das corridas sprint, nós não tivemos nenhuma prova, nenhum GP com todo o grid da MotoGP, com todos os 22 pilotos titulares, sempre teve alguém fora por contusão. No ano passado a gente teve algumas contusões, é claro, mas não foi tão exagerado quanto 2023, mas agora, além das sprints, a gente vai ter 22 corridas no ano, ou seja, 44 largadas, são 88 corridas se você juntar com Moto2 e Moto3, e ainda mais 14 se você juntar com as corridas da Moto E, ou seja, é muita corrida, o que leva, obviamente, um cansaço, né, cansaço dos pilotos, obviamente, principalmente os da MotoGP, mas também da audiência. Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que a MotoGP está fazendo um excelente trabalho em saturar o seu produto já há algum tempo, desde o início, desde as corridas sprint. Vou te falar que, às vezes, acompanhar o Campeonato Mundial está começando a me soar como um trabalho, é muita corrida. Se você quer acompanhar com atenção o campeonato, te despende muito mais tempo do que despendia há 10 anos atrás, quando eram 18 provas. E a gente, obviamente, não tinha sprint. Então, é mais dinheiro para a MotoGP fazer mais corrida, é mais dinheiro, é claro, mas eu acho que a gente está no início disso, e eu acho que isso pode em algum momento saturar o produto. Eu acho que o fã que é mais casual, ele talvez vá ter um problema de engajar demais com a MotoGP. Em 44 corridas, cara, não é todo mundo que vai conseguir ver todas essas corridas ao vivo, e nem todo mundo que vai ter saco de ver a corrida depois. Então acho que é bem difícil, e aquela história, né? Quando você é mais novo, você acha, não, eu vou fazer a mesma coisa todos os dias, porque, sei lá, você encontrou um jogo novo, gosta de comer um mesmo prato todos os dias, né? Você acha, pô, não vou cansar disso, porque tá muito gostoso, muito bom, mas tem um momento que você dá aquela enjoada, você fala, putz, vou ter que fazer isso de novo, e você fala, pô, eu quero fazer outra coisa. E eu não vou brincar, no ano passado eu, em alguns momentos, senti essa vontade, que eu não sentia normalmente. Vou te falar, não é porque eu faço o canal, não é por nada, é simplesmente porque eu não aguentava mais, é muita corrida, já eram 20 provas no ano passado, e nesse ano ainda mais, né, se não tivermos aí nenhuma saída do calendário, né, o Grande Prêmio da
Hungria ainda segue meio incerto, assim como a República Tcheca, né? Dizem que a pista também não está em boa conservação. Vamos ver o que acontece, vamos ver os efeitos dessa temporada. Mas e os nossos brasileiros? Diogo Moreira na Moto 2, Eric Granado na Moto E. De fato, são dois pilotos que podem nesse ano vencer corridas, né? O Diogo Moreira, vamos começar falando do Diogo, fez uma pré-temporada muito boa, andou muito bem nos testes de Portimão, foi segundo e quarto nos 2 dias, e nos testes de Jerez ele liderou o primeiro dia e terminou o teste no top 5, sempre andou no top 5, terminou na 5ª posição, tá ali dividindo tabela de tempos com Aaron Canet, com Manu Gonzalez, que deu a impressão aí de que vão ser aí grandes ameaças pelo título desse ano, e o Diogo andando no top 5, e é claro, a gente tem que lembrar que ele venceu os 100 km dos campeões do Valentino Rossi no início dessa temporada, melhor, no início desse ano. Ele chega para sua melhor forma nessa temporada, e eu diria que certamente depois do pódio, depois de ser o novato do ano em 2024, né? Foi novato do ano na Moto 3, depois venceu na Moto 3 no ano de 2023, foi uma temporada que não foi tão boa, mas enfim, ele conseguiu aí sua primeira vitória e conseguir esse pódio na última corrida do ano, passando o Ayogura, que é o campeão da temporada, na última curva ali, na última volta da última corrida, certamente dá uma moral pro Diogo. Enfim, a gente com esse resultado de pré-temporada, a gente pode imaginar que ele vai atrás de pódios e possivelmente atrás de vitórias nesse ano. Se disputar o campeonato é uma consequência disso, mas acho que pódios e vitórias realmente são uma boa possibilidade aí para o brasileiro. E ele que falou uma coisa, né, no nosso vídeo aqui do evento que teve de lançamento do GP do Brasil de 2026, ele deixou escapar, né, a grande vontade dele, né, durante a entrevista, que é estar na MotoGP em 2026. Vou colocar o trecho aqui, olha só. Acho que se der tudo certo vai ser um fim de semana emocionante. E se Deus quiser até lá, vamos ver se eu tô na MotoGP já. Portanto, ele quer estar no grid da MotoGP para essa corrida no Brasil, que é uma subida rápida, portanto, tá bem focado nisso. Vamos ver o que acontece. Tentei entrevistar o Diogo aqui para o canal durante este inverno europeu, mas enfim, é muito difícil de entrar em contato com ele, infelizmente, né? Acho que o brasileiro quer muito conhecer melhor o Diogo Moreira, mas talvez a galera aí que gere a carreira dele não compartilhe do mesmo entusiasmo que nós, enfim, querendo que ele apareça mais. Enfim, uma pena, mas vamos torcer. Esse ano aí tem tudo para ser um ano muito bom dele. E o Eric Granado segue na LCR, tem time, tem velocidade para disputar o campeonato mundial desse ano da Moto E. Resta saber se ele vai colocar todos esses ingredientes juntos, né? A temporada começa no GP da França apenas em maio, vamos ver se ele consegue colocar tudo isso junto, como ele fez em 2022. Ele fez uma grande temporada, perdeu apenas pro Dominic Agerter, que fez uma temporada muito boa, mas desde então, desde o acidente dele no Mundial de Superbike em 2023, o Eric tá meio claudicante, na minha opinião. Ele tá dando meio umas engasopadas aí em termos de performance. Um dia vai bem, outro dia não vai. Ele perdeu aquela consistência que ele tinha ali em 2021 e 2022. Entretanto, né, consistência de performance. Entretanto, muitas vezes ele comete alguns erros. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal. Eu acho que a carreira dele faz ele ter um pouco menos de paciência, né, dele ter um pouquinho menos de tranquilidade quando ele tá em momentos estressantes sobre a moto, né. Ele cometeu, infelizmente, ele mesmo reconhece alguns erros durante a sua carreira que fizeram com que ele não conseguisse chegar tão longe quanto ele poderia. Eu acho que isso muitas vezes entra em cena quando o Eric tá em alguma situação estressante dentro da pista. Eu acho que ele se sente atrás de onde ele devia estar e eu acho que ele acaba abusando, mas o Eric tem velocidade, ele tem chance de conseguir esse título. Esse título seria muito, mas muito mesmo justo para a carreira dele. É um piloto que ainda mais venceu corridas na Moto E, se não me engano é ainda também o recordista de poles na Moto E, então só falta o título, né? E quem sabe esse título pode chegar. No ano passado o Mattia Casadei, o companheiro de equipe dele, chegou até o final disputando esse título. Por que não o Eric conseguir também esse ano disputar esse título até o final e ser o campeão? Por que não? Vamos torcer para isso. Mas enfim, essas aí são as 10 questões para a temporada de 2025 da MotoGP. Eu esqueci de alguma? Tem alguma que você quer falar? Tem alguma que você discorda de mim? Gostaria de saber todas as suas opiniões aqui nos comentários. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere like, considere se inscrever no canal e ser membro do canal para mais conteúdos como esse durante o ano de 2025. E é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!